Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando mais uma videoaula para vocês. Estou aqui com a ajuda do meu amigo Sonny Anderson do Multimeios e a gente vai tentar reproduzir alguns fenômenos digestórios através de dois experimentos, ok? Então do meu lado esquerdo eu tenho amido de milho, esse usado na técnica de branqueamento de papel solúvel em água. Só lembrando de videoaulas anteriores, a gente sabe que quando a molécula de amido está inteira, o iodo é capaz de reconhecê-la e mudar de cor. Então quando o iodo detecta o amido, ele muda de uma cor amarelada, alaranjada, para um roxo bem escuro, quase preto, ok? Vocês estão vendo aqui, não é a cor do iodo, tá? O frasco que é escuro, perfeito? O iodo tem uma cor amarelada, uma cor meio bege. Então vamos lá, no tubo 1, nós vamos colocar amido de milho até a primeira marcação. Perfeito. No tubo 2, nós iremos repetir. Perfeito. No tubo 1, nós vamos colocar até a segunda marcação água. Ou seja, estamos apenas diluindo o amido. No tubo 2 eu vou acrescentar um pouco de saliva. Essa saliva está meio escura porque eu acabei de tomar café, galera. Acabei de tomar um café expresso aí, então está meio escura. Mas aqui a gente está misturando amido de milho inteiro com saliva, certo? Nós vamos deixar a saliva reagindo com o amido. Daqui a pouco a gente volta para ver o que aconteceu com isso. Nós vamos esperar uns 5, 7 minutos mais ou menos. E desse meu lado direito nós vamos fazer um outro experimento. Então do meu lado esquerdo a gente está reproduzindo um fenômeno químico digestório chamado insalivação. Feito? A gente sabe que a primeira transformação química que acontece no nosso trato digestório é na boca e é desempenhada pela saliva, um suco digestório rico numa enzima chamada pitialina alfa-amilase ou amilase salivar. Então, teoricamente, a amilase salivar no tubo 2 está agindo sobre o amido e a gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. Nós vamos dar um tempo para ela agir, perfeito? Vamos para o meu lado direito. No tubo 1, eu vou colocar leite. Leite normal, leite integral, desses de caixinha que compra em supermercado. No tubo 2, eu também vou colocar leite. Lembrando que leite é um alimento rico em um polissacarídeo, um carboidrato chamado lactose e também muitas proteínas. No tubo 1 até a marca 2 eu vou acrescentar água. Vou dar uma mexidinha. Vocês percebem que não acontece absolutamente nada com o leite. Tudo que nós fizemos aqui foi diluir o leite na água de torneira comum, ou seja, as proteínas do leite ainda permanecem em suspensão. A água não modificou essa composição da solução. Só que no tubo 2, a gente vai adicionar vinagre. Essa pipeta Pasteur não está funcionando, detalhe, mas a gente não vai cortar. Eu vou pegar essa da água, não tem problema. Eu vou adicionar vinagre aqui. Quando eu adiciono vinagre, eu percebo, não sei se vai dar para pegar na câmera, a precipitação de algumas proteínas. A gente já consegue observar aqui, ó, na borda do tubo, vendo? Então, popularmente a gente diz que o que aconteceu com o leite é que ele coalhou. O que significa coalhar bioquimicamente? Acontece que nós reproduzimos a ação do ácido clorídrico, que faz parte do suco gástrico do nosso estômago. Nós reproduzimos a ação dele aqui, só que nós usamos ácido acético, que é praticamente a composição do vinagre. Quando a gente diminuiu bruscamente o pH do leite, que deveria estar em torno de 7 por aí, para 2, 2,5, que é o pH do vinagre, o que aconteceu? As proteínas aglutinaram, as proteínas precipitaram, elas saíram da solução e o leite adquiriu uma nova consistência. Isso explica, por exemplo, por que o bebê recém-nascido, quando alimenta, quando ele é amamentado e se alimenta, né, do leite materno, ele tem uma sensação de saciedade e logo dorme. Então perceba o que acontece com o leite, né? O leite fica numa concentração bem mais densa, bem mais pastosa,
praticamente semissólida. Por quê? Porque as proteínas aglutinaram, elas se reuniram e saíram da solução. As proteínas do leite, graças à ação do vinagre, elas não estão mais solúveis no próprio leite. E é mais ou menos isso que acontece no nosso estômago. É mais ou menos este parte do papel do ácido clorídrico do suco gástrico. A gente vai fazer um outro experimento aqui, onde nós iremos usar água, óleo e detergente. No tubo 3, até a primeira marca, eu vou colocar água. No tubo 4, até a primeira marca, eu também vou colocar água. Aí eu vou adicionar no tubo 3 um pouco de óleo. Esse óleo está representando alimentos ricos em lipídios que a gente ingere. Então perceba o que está acontecendo aqui, ó. Perceba que o lipídio não se mistura com a água. Isso é característica da própria molécula de lipídio. Seja o lipídio sólido ou lipídio líquido, uma coisa é certa, ele não vai se misturar com a água, tudo bem? Então essa solução a gente diz que ela formou fases. Agora eu tenho duas fases, e o lipídio, que tem uma densidade menor, o óleo, no caso, fica sobre a água. Então começa a imaginar o que acontece no nosso trato digestório quando a gente ingere uma quantidade razoavelmente grande de alimentos ricos em lipídio. Se a gente pensar que as enzimas que digerem os nutrientes, no caso a lipase que digere especificamente o nutriente lipídio, se a gente imaginar que ela está dissolvida na água dos sucos gástricos, na água dos sucos digestórios, por exemplo, suco intestinal, suco entérico, suco pancreático, como essa lipase dissolvida na água do suco intestinal encontra o lipídio que assim que eu ingerir ficará fora dessa água, porque eles não se misturam. Bom, o nosso corpo resolveu esse problema usando um líquido digestório que mais parece um detergente chamado bile. Bile é produzida numa glândula, bile é produzido pelo fígado e armazenado numa glândula chamada vesícula biliar, que fica localizada abaixo do fígado. A bile é um líquido sem enzimas que vai ter o papel de emulsificar as moléculas de lipídio. Traduzindo a palavra emulsificar para o nível básico de ciências que a gente está conversando, significa tornar os lipídios que são insolúveis em água, solúveis nessa água. É mais ou menos isso que o detergente faz. Então, se nós adicionarmos aos poucos detergente aqui, a gente percebe que o comportamento do lipídio vai ser outro. Olha o que aconteceu aqui. Eu emulsifiquei os lipídios do óleo, os tornando solúvel na água. É mais ou menos isso que a bile faz com os lipídios da nossa alimentação. Então a gente costuma dizer que a bile está para os lipídios da dieta, assim como o detergente está para a gordura da louça. É mais ou menos isso que acontece quando você lava a louça na tua casa, né? Você só consegue desengordurar uma panela se você esfregar com bastante detergente, porque o que acontece? O detergente emulsifica os lipídios da gordura dessa panela, tornando-os solúveis na água corrente, e eles vão embora pela pia e a gente consegue desengordurá-los. Tudo bem? Olha só, bem diferente, né, galera? Agora, voltando para esse experimento, lembrando a propriedade que o iodo tem de detectar a molécula de amido inteiro, se eu pingar no tubo 1, que eu tenho apenas amido e água, é de se imaginar que esse iodo mude de cor. Olha só, ele adquire um tom roxo, azul bem escuro, praticamente preto. Agora, será que o iodo no tubo 2 vai se comportar da mesma forma? Né? Vamos ver. Vou dar uma pingadinha aqui no tubo 2 e vou ver se vai ter uma diferença nessa coloração. Opa! Continuou da mesma cor. Mais uma gota, vamos forçar a barra. Opa! Continuou da mesma cor. Mais uma gota, vamos forçar a barra. 1, 2, 3 gotas. Forçando a barra. Olha só. O que prevalece é o amarelado, a cor do próprio iodo. Então o que aconteceu aqui no tubo 2? Eu não tenho mais amido. A alfa-amilase, a amilase salivar presente na minha saliva, o que ela fez? Ela agiu sobre a molécula de amido, cortando algumas ligações químicas e transformando esse amido em porções menores de amido, bem menores,
Bem verdade que se tivessem porções pouco menores que o amido, isso aqui ia ficar numa cor roxa, um pouco mais claro, porque o iodo ele apresentaria, dada afinidade pela molécula de amido um pouco menor, mas na verdade, forçando a barra, o que eu tenho aqui é um predomínio de maltose. Ou seja, eu consegui provar bioquimicamente que a minha amilase salivar hidrolisou, cortou, rompeu as ligações químicas do amido, transformando essa substância amido em uma outra substância chamada maltose. E é esse processo que acontece aqui na nossa boca. Então, quanto mais tempo a gente mastigar, quanto melhor for a nossa mastigação, mais tempo esse alimento e, consecutivamente, o nutriente amido ficará em contato com a nossa amilase salivar, otimizando o processo digestório. Essa videoaula fica por aqui, eu espero tê-los ajudado. Um grande abraço, fui galera, obrigado!